Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras falarão. Terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à sala virtual do IGESE, em parceria de transmissão com a Rede Amigo Espírita, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Chico Xavier, aqui de Santos, Rádio Portal da Luz e TV Goiás Espírita, onde estudamos a obra Evolução em Dois Mundos, psicografia de Valdo Vieira e Chico Xavier pelo Espírito André Luiz, com supervisão de Emmanuel, com o nosso amigo, nosso professor, nosso irmão, Otacílio Rangel. Boa noite, Otacílio, seja bem-vindo. Boa noite, Ronaldo, boa noite, Ana, e boa noite a todos os nossos amigos que já estão aqui conosco. Alegria a gente estar aqui junto novamente para estudarmos o capítulo 17 desse livro. O livro tem duas partes, né? A primeira parte vai até o capítulo 20, nós já estamos quase terminando, e depois vem a segunda parte, que são mensagens esclarecedoras muito boas também. Então, vamos lá aprender mais juntos. É uma alegria muito grande estar aqui, né, professor? Com tantas pessoas já, com os novos inscritos também. Né, tá o Muito bom, sim. Cláudio Martins já está inscrito, os maridos, Espanhol, a Selva, Silvia, Ana Sintra, Fran Carlos, e assim vai. Depois a gente vai colocando um por um aí. E pessoas do Brasil todo, né? Do Uruguai, tem algumas pessoas dos Estados Unidos. Muito bom, sim, tem pessoas de vários lugares diferentes. Então tá bom, professor. Para começar, vamos fazer a prece inicial. O senhor pode fazer para nós? Vamos, faço sim, com alegria. Então, vamos colocar a nossa vontade em ação, né? Conduzindo nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos, e buscarmos a presença de Deus, a presença de Jesus, a presença desses amigos espirituais generosos que nos amparam, a atenção de André Luiz, Chico Xavier, Valdo Vieira, que são responsáveis por esse livro, a fim de que possamos, abençoados pela bondade de nosso Pai Celestial, podermos colocar toda a nossa atenção nesse estudo tão importante do nosso próprio mecanismo evolutivo, ajudando-nos, através desses ensinamentos, a nos compreendermos a nossa própria trajetória, nosso próprio caminho, compreendendo que começamos como princípios inteligentes simples, rudimentares, que André Luiz chama de mônada celeste, até atingirmos esse estágio que nós nos encontramos
de espíritos já com alguma lucidez em relação ao mundo espiritual, buscando a compreensão maior da nossa própria realidade de ser imortal, para podermos, com as energias espirituais generosas que Deus nos concede, pelo afago carinhoso e atenção amiga desse Espírito bondoso que é Jesus, que conduz o nosso processo evolutivo desde o nosso começo. Desses amigos espirituais generosos que nos amparam, que têm compreensão com nossas falhas, nas nossas imperfeições, e ainda assim nos amparam e nos protegem, a fim de que possamos caminhar mais rápido rumo à nossa própria felicidade. Agradecemos de todo o nosso coração tanta generosidade e pedimos a Deus que transforme essas gratidões de nossos corações em recursos também para pessoas que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o que estamos aprendendo. Que todos nossos irmãos, especialmente aqueles que vivemos nesse planeta de expiações e provas, possamos todos acordar para a realidade espiritual e caminharmos com firmeza rumo à angelitude, que é o grande destino de todos nós. Abençoe nossa noite de estudo, Senhor, e ampare-nos agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos lá, professor. Hoje é o capítulo 17, Mediunidade e Corpo Espiritual. A gente vai vendo, né, nesse livro, como que o André Luiz vai encaminhando os temas para ir chegando nas proximidades da situação que nós nos encontramos hoje. A mediunidade e corpo espiritual é um capítulo muito importante para a gente entender as clarezas, né, dos recursos que a doutrina espírita nos oferece hoje através da mediunidade, porque a gente antes não tinha muito conhecimento sobre a mediunidade e achávamos, né, que essas coisas nem existiam. E agora a gente vai ver aqui nesse capítulo que mediunidade é um recurso que sempre nos acompanhou de alguma forma, de forma evolutiva, inclusive, não é? Na nossa evolução, na nossa percepção da realidade que transcende a vida física. Todos os nossos aspectos mitológicos e também religiosos vieram desse contato mediúnico que a gente sempre começou a ter desde quando passamos a pensar continuamente, isto é, quando nós adquirimos a consciência da nossa própria individualidade e que começamos a construir a nossa memória consciencial. Então, desde o mundo primitivo, né? No mundo primitivo, e também todo o tempo no mundo de expiações e provas, a mediunidade esteve presente de alguma forma em nossas vidas. Então, quando Allan Kardec diz lá no Livro dos Médiuns que todos nós, de alguma forma, somos médiuns, ele sabia o que estava dizendo, porque ele tinha já compreendido isso com muita clareza. Então, vamos lá. Hoje, esse capítulo também clareia para nós alguns conceitos que a gente tem dificuldade de compreender. Um deles é a aura humana. Então, ele começa esse capítulo com a aura humana. Então, aura é algo que nos envolve, né? Uma espécie de halo, uma espécie de projeção ao nosso redor. Então, vamos lá. Considerando-se toda célula em ação por unidade viva, qual motor microscópico em conexão com a usina mental, é claramente compreensível que todas as agregações celulares
emitem radiações e que essas radiações se articulem através de sinergias funcionais a se constituírem de recursos que podemos nomear por tecidos de força em torno dos corpos que as exteriorizam. Todos os seres, por isso, dos mais rudimentares aos mais complexos, se revestem de um halo energético que lhes corresponde à natureza. Olha que legal esse conceito trazido por André Luiz. Então, vamos pensar para a gente entender. Do ponto de vista físico, se nós olharmos uma célula, ela é um organismo vivo. O que significa isso? Que ela está produzindo, através do seu metabolismo, através das suas organelas que constituem a célula, está produzindo mecanismos de manutenção da vida numa fisiologia molecular, não é? Fazendo reações químicas de aproveitamento de fontes de energia e transformando essas energias no seu interior através de reações físico-químicas, não é? Para a manutenção dos processos que a gente chama de vida na célula. Então, uma célula irradia calor, irradia radiação eletromagnética na faixa do infravermelho, não é? Algumas delas são até mais complexas, como algumas algas e algumas células que têm fotoluminescência, que a gente vê principalmente no seio das águas do oceano, mas na profundidade, há muitas células que emitem luz, são fosforescentes. Então, elas têm um halo, a gente vê ela como uma bolinha luminosa, como a gente vê, né, no céu à noite, não é? Os vagalumes emitindo luz. Então, ela tem um halo, tem uma irradiação energética à sua volta. Então, essa radiação energética, quando são produzidas por várias células que vivem em conjunto, não é? Elas têm trocas de sinergias funcionais. Isto é, elas trocam informações, trocam energias entre elas. Sinergia é um processo complexo de transformação de energia, tá certo? Em forma sincrônica, em forma harmônica. Então, essa irradiação é uma espécie de tecido de força, que ele põe entre aspas, porque está arranjando palavras para explicar isso para a gente. E ele chama isso também de halo energético, entre parênteses, mostrando, né, que alguma coisa irradia para fora, para o meio ambiente da célula. No homem, contudo, semelhante projeção surge profundamente enriquecida e modificada pelos fatores do pensamento contínuo, que, em se ajustando às emanações do campo celular, lhe modelam em derredor da personalidade o conhecido corpo vital ou duplo etéreo de algumas escolas espiritualistas, duplicata mais ou menos radiante da criatura. Então, veja, ele chama aqui de corpo vital ou duplo etéreo. A palavra duplo etéreo não é originária da doutrina espírita, mas um corpo vital pode ser. Não há nenhum problema, porque a gente estuda no Livro dos Espíritos o tal do fluido vital, que é o processo energético de manutenção da vida que a gente absorve, né, através dos processos da alimentação
mistura com as nossas capacidades mentais de pensamento contínuo e irradia esse corpo energético à nossa volta, numa espécie de duplo, né? Como se a gente tivesse dois corpos, duplo etéreo, né? Chamado por algumas escolas espiritualistas. É uma espécie de duplicata, mais ou menos radiante da criatura. Como se a gente tivesse dois corpos, um entranhando no outro. O corpo biológico e um corpo vital, um corpo energético, né, que está se irradiando. Ele não tem uma estrutura propriamente orgânica, ele é uma irradiação. Como uma irradiação luminosa, uma radiação de colorida. E pode assumir diferentes colorações. Nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica de natureza eletromagnética, de que o homem se entraja, circula também o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui, aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-las no rumo dos objetos e das metas que demanda. Então, veja, esse corpo vital, enquanto a gente está encarnado, ele, de certa maneira, ele pode ser, vamos dizer assim, por falta de palavras, ser colorido com as nossas emissões mentais que se misturam com ele de alguma maneira, caracterizando nesse corpo vital a nossa impressão digital, a nossa impressão mental, fazendo, portanto, uma espécie de halo psicoenergético. Ele é energia do corpo físico, mas é também modificado pelas ações do pensamento. Aí temos, nessa conjugação de forças físico-químicas e mentais, tá certo? Tem as duas características, é física e também mental, porque a mente produz vibrações no fluido cósmico, produz modificações desse halo com colorações apropriadas das conquistas do próprio espírito. Ele chama, então, isso de aura humana, peculiar a cada indivíduo, interpenetrando-o. Quer dizer, ela está dentro e fora de nós ao mesmo tempo, que parece emergir, sair de dentro de nós, a maneira de uma halo ovoide, de um campo ovoide. Ovoide porque ele envolve o corpo inteiro como se fosse um ovo, não é? Como se fosse uma coisa tridimensional mesmo, não é? Pela frente, de lado, por trás, não é? A maneira de um corpo ovoide. Não obstante, uma feição mais ou menos irregular em que se configura, porque não tem uma forma fixa, ele irradia e oscila, valendo por espelho sensível, em que todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam, porque ele retrata aquilo que nós estamos pensando e sentindo, plasmando telas vivas quando perduram em vigor e semelhante ao que acontece no cinematógrafo ou no filme comum. É uma coisa viva, então não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica que se movimenta, né, que tem uma estrutura oscilante. É uma espécie de fotosfera, esfera luminosa, psíquica, entretecida em elementos dinâmicos. Atende à cromática variada, coloração variada, segundo a onda mental que emitimos, retratando-nos todos os pensamentos em cores e imagens que nos respondem aos objetivos
e escolhas enobrecedoras ou deprimentes. De modo que a gente pode ser conhecido pela nossa aura, quando as pessoas à nossa volta conseguem ter percepção dessa aura, que é uma percepção espiritual, mediúnica. Mediunidade inicial. A aura é, portanto, a nossa plataforma, a nossa apresentação onipresente em toda comunicação com as rotas alheias, antecâmara do espírito. É como se fosse uma roupa. Vocês vejam que para o corpo físico, a nossa roupa, o terno, não é, o vestido bonito que a gente usa, é uma espécie de antecâmara da nossa realidade, não é? Que a gente apresenta nas nossas atividades de intercâmbio, de troca com as pessoas. Então, se você usa um terno, você tem uma apresentação diferente, você usa só uma roupa mais simples, ou um vestido sofisticado, ou um vestido simples. Então, a aura para a realidade do ser como um ser espiritual encarnado é uma espécie de plataforma onipresente em toda a comunicação, uma espécie de antecâmara do espírito em todas as nossas atividades de intercâmbio com a vida que nos rodeia, através da qual, dessa aura, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, por afinidades, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Legal isso, né? Isso porque exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contatos de pensamento a pensamento, sem necessidade das palavras para simpatias ou repulsões fundamentais. Então, quando a gente simpatiza com uma pessoa, é porque essas auras estão em comunhão atrativa. Se a gente sente mal-estar perto de alguma pessoa, é porque essas auras, ao se tocarem, oferecem uma antipatia ou uma repulsão, porque elas não têm conjugação vibracional. É por essa couraça que é vibratória, espécie de carapaça fluídica, em que cada consciência constrói o seu ninho ideal, que começaram todos os serviços da mediunidade na Terra, considerando-se a mediunidade como atributo do homem encarnado para corresponder-se com os homens ou espíritos liberados do corpo físico. Bonito isso aqui. Então, não só o corpo perispiritual faz parte do mecanismo da comunicação mediúnica, mas também essa aura vital, esse aura energética, porque ela serve de comunhão atrativa ou repulsiva entre nós e os espíritos que se aproximam de nós por causa das características mentais colocadas nessa aura pela nossa ação do pensamento, que carrega as nossas ideias e os nossos sentimentos. Essa obra de permuta, no entanto, foi iniciada no mundo sem qualquer direção consciente, porque, pela natural apresentação da própria aura, os homens melhores atraíam para si os espíritos humanos melhorados, cujo coração generoso se voltava compadecido para a esfera terrena, auxiliando os companheiros encarnados da retaguarda
não, aos companheiros espirituais da retaguarda e também aos homens rebeldes à lei divina, aliciaram a companhia, com isso, de entidades da mesma classe, transformando-se em pontos de contato entre o bem e o mal, ou entre a luz e a sombra que se digladiam na própria Terra. Então, a gente, através da nossa aura, pode apresentar simpatias a espíritos humanos melhorados que se aproximam de nós e nos ajudam. Ao mesmo tempo que, se a gente tem pensamentos e ações, ideias que são perturbadas, atraímos espíritos iguais a nós mesmos, piorados, equivalentes a nós, que, nesse caso, compartilham conosco as suas ideias de maldade, né, de desencontro, de perturbação. Então, isso estabeleceu entre nós, não é, a comunhão entre a luz e a sombra, que se apresentam cotidianamente e se digladiam na própria Terra. Pelas ondas de pensamento, a se enovelarem umas sobre as outras, segundo a combinação de frequência, da frequência vibrátil do pensamento e trajeto, natureza e objetivo, encontraram-se as mentes semelhantes entre si, formando núcleos de progresso em comum, em grupos, em que os homens nobres assimilam as correntes mentais dos espíritos superiores para gerar trabalho edificante e educativo, ou originando processos vários de simbiose, que ele já descreveu antes, em que as almas estacionárias se enquistaram mutuamente umas nas outras, desafiando debalde os imperativos da evolução e estabelecendo obsessões lamentáveis, a se elastecerem sempre novas nas teias do crime ou na etiologia complexa das enfermidades mentais. Em outras palavras, a gente nunca está sozinho. A intuição, quer dizer, que essa comunicação espontânea, foi por esse motivo o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunhão das criaturas, mesmo à distância, para transfundi-las no trabalho sutil da telementação, da produção das ideias mentais e transporte, projeção dessas ideias nesse ou naquele domínio do sentimento e da ideia por intermédio de remoinhos mensuráveis de força mental. Assim como na atualidade, o remoinho eletrônico infunde em aparelhos especiais a voz ou a figura de pessoas ausentes em comunicação recíproca, usando a radiotelefonia e também a televisão. Então, é semelhante. Sono e desprendimento. A gente vai ver que esse processo, não é, de comunicação também se dá durante o sono. Sono e desprendimento. Releva, contudo, assinalar que, em se iniciando a criatura, lá atrás, passando no mundo animal para o reino hominal, na produção do pensamento contínuo, o sono, para o homem, adquiriu para ele, uma importância que a consciência em processo evolutivo até aí não conhecera. Isto é, enquanto os animais, quando dormem, ficam justapostos aos corpos, sem entrar em contato com outros, o ser humano, quando dorme, porque produz o pensamento contínuo, espera durante o sono, enquanto o corpo dorme, uma continuidade das ações da vida. Então, o sono, nesse caso, adquire uma importância, porque, tendo a consciência da própria individualidade, não é?
ele experimenta uma continuidade da vida enquanto dorme. Usado instintivamente pelo elemento espiritual como recurso reparador, no refazimento das células em serviço, semelhante estado fisiológico produziu novas possibilidades de realização para quantos se consagrassem ao trabalho mais amplos de desejar e mentalizar. Ansiando livrar-se da fadiga física, após determinada cota de tempo no esforço da vigília diária, e por isso mesmo entregue ao relaxamento muscular, no sono, o homem operante e indagador adormecia com a ideia fixada a serviço de sua predileção. Já relativamente amadurecido para pensar e lançando de si a substância de seus propósitos mais íntimos, ensaiou pouco a pouco, tal como aprendera vagarosamente o desprendimento definitivo nas operações da morte, ensaiou o desprendimento parcial do corpo sutil durante o sono, desligando parcialmente do corpo físico, desenfaixando-se do veículo de matéria mais densa, embora sustentando-o, ligado a ele, porque é uma separação parcial. Por laços, fica sustentando-o, ligado a ele, por laços fluídico-magnéticos, a se dilatarem levemente dos plexos nervosos e dos centros de força do espírito, e com mais segurança no corpo físico, da região da fossa romboide. A fossa romboide é a região por baixo da estrutura do cérebro, chamado tronco encefálico. Tá certo? Fica na junção, não é, da coluna espinhal, embaixo, aqui na nuca, tendo por trás o cerebelo, tronco encefálico e depois o mesencéfalo, o diencéfalo e o córtex cerebral. Então, essa parte mais de baixo, chamado tronco encefálico. Então, é a fossa romboide, fica no tronco encefálico. Então, a gente perde um pouco as conexões, não é, do corpo físico nessa região e fica relativamente livre do corpo físico, mas ligados a ele pelo tal do cordão fluídico que a gente chama, que são laços fluídico-magnéticos a se dilatarem dos plexos e da região da fossa romboide. Encetado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas, porque essa região é a região que controla a fossa romboide e que controla o movimento motor do corpo. Está ligado ao tronco encefálico e está ligado ali ao cerebelo, que faz o controle da movimentação, não é? Motora do corpo. Então, encetado o processo de sonolência, com as reações motoras empobrecidas e impondo mecanicamente a si mesmo o descanso temporário, no auxílio às células fatigadas, células do corpo de tensão, de ação, isso desde as eras remotas em que o pensamento se lhe articulou com fluência e continuidade. Permanece então a mente através do corpo espiritual, na maioria das vezes, justaposta, como nos animais, ao veículo físico, à guisa, à semelhança de um cavaleiro que repousa ao pé do animal de que necessita para a travessia de grande região, em complicada viagem, dando-lhe ensejo a recuperação e pastagem, enquanto ele se recolhe ao próprio íntimo, ensimesmando-se para refletir ou imaginar de conformidade com seus problemas e inquietações, necessidades e desejos. Então, a gente continua a vida mental ativa,
mas ali ao lado do corpo físico, porque a gente se separa dele, mas não vai para lugar nenhum. Fica ali justaposto, próximo do corpo físico, como um cavaleiro que desceu do cavalo, fica ao lado do cavalo, não é? Deixando o cavalo livre para se cuidar na forma animal. Quer dizer, o nosso corpo, então, começa a produzir os processos de recuperação no metabolismo do sono. Muito bem. E ele, então, fica retemperando-se na antecipada contemplação dos painéis mentais, dos seus estados de sentimento ou situações que almeja, que deseja concretizar, sonhando, pensando. Para isso, mobiliza os recursos do núcleo da visão superior no diencéfalo. Visão superior é visão interna, interior, aquela visão que parece que a gente está enxergando dentro do cérebro, que se dá na região do diencéfalo, no centro do nosso cérebro. De vez que aí no diencéfalo, as qualidades essencialmente ópticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desenervamento, da parcial desligação transitória, e aí fica todos os pensamentos que lhe emergem do seio, sua própria estrutura mental. Noutras ocasiões, quando o espírito quer, no mesmo estado de insulamento, recolhe no curso do sono os resultados de seus próprios excessos, quando abusa do corpo, padecendo a inquietação das vísceras, comeu demais, bebeu demais, ou dos nervos injuriados, né, pela sua rendição à licenciosidade, aos abusos do corpo físico, por exemplo, excesso de atividades libidinosas, não é, de alimentação, né, de ideias ligadas à materialidade, às emoções, aos prazeres, quando não seja o asfixiante pesar do remorso por faltas cometidas, cujos reflexos absorvem do arquivo em que se lhe amontoam as próprias lembranças. Então, a gente fica numa forma ainda muito próxima daquele comportamento dos animais. A gente sai do corpo físico, tem um pensamento contínuo, a vida continua, a gente sabe disso, a gente sente a vida continuando, porque a gente continua pensando e sentindo, mas fica elaborando ou pensamentos de interesses outros, né? Por exemplo, planejando o futuro, pensando no trabalho que vai fazer no dia seguinte ou daqui a um mês, no passeio que vai querer fazer, fica devaneando ou fica sofrendo as consequências do abuso que fez com o corpo físico, nos excessos da alimentação, do próprio trabalho excessivo, das preocupações excessivas, ou mesmo dos remorsos pelas coisas que a gente fez e não se aprova as atitudes feitas. Numa e noutra condição, todavia, é a mente suscetível à influenciação dos desencarnados, que podem se aproximar, que, evoluídos ou não, lhe visitam ser atraídos pelos quadros que se lhe filtram da aura, ofertando-lhe auxílio eficiente quando se mostra inclinado a progresso, a ascensão de ordem moral, ou sugando-lhe as energias e assoprando-lhe sugestões infelizes, quando pela própria ociosidade ou intenção maligna adere ao consórcio psíquico, a compartilhamento psíquico de espécie aviltante, que lhe favorece a estagnação na preguiça ou a envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entrega a temíveis contatos com as forças sombrias. Mas, dessa posição de espectador à função de agente, existe apenas um passo, que ele pode sofrer isso, mas pode agir por conta própria.
Então, pode, ao invés de sofrer a influência de espíritos, por exemplo, infelizes, agir sobre espíritos infelizes, né? E dominá-los, ser também um copartícipe das ações, né? Da maldade durante o sono físico, ou da bondade quando está junto com espíritos melhores. O pensamento contínuo, em fluxo insopitável, não para nunca, desloca-lhe a organização perispiritual à maneira do córrego, que em sua passagem desarticula da gleba em que se desliza todo um rosário de seixos. Uma comparação, né? Mas porque a gente tem o fluxo do pensamento, a gente, com a nossa realidade perispiritual, se afasta do corpo físico. E assim como esses seixos, na comparação, soltos, seguem a direção da corrente, lapidando-se no curso dos dias, o corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental, que por ele extravasa, conscienciando-se, tomando consciência, muito vagarosamente no sono, que lhe propicia, então, uma meia libertação. A gente começa, então, a fazer as primeiras incursões no mundo espiritual, com o nosso corpo espiritual, mantendo o corpo físico dormindo à distância. Então, daquele sono que a gente fica ao lado, como o cavaleiro que desce do cavalo, lentamente a gente vai aprendendo a se desprender do corpo físico e se projetar aonde se deseja ir com o corpo espiritual, ganhando meia libertação até a libertação mais ampla. Mediunidade espontânea. É nessa circunstância que a gente entra em contato mais direto com o mundo espiritual. Nessa fase primária de novo desenvolvimento, encontra-se, como é natural, ao pé dos objetos que lhe tomam interesse. A gente pensa naquilo que a gente está interessado. É assim, por exemplo, que o lavrador que trabalha no campo, no repouso físico, sai do corpo, retoma em corpo espiritual, portanto, saindo do corpo físico, vai ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades dos espíritos que amparam a natureza. O caçador volta para a floresta. O escultor regressa frequentemente no sono ao bloco de mármore de que aspira a desentranhar a obra-prima. O ceareiro do bem retorna à leira de serviço em que se lhe desdobra a virtude e o culpado torna ao local do crime, cada qual recebendo de espíritos afins os estímulos elevados ou degradantes de que se fazem merecedores. Consolidadas semelhantes relações com o plano espiritual por intermédio da hipnose comum do sono, começaram na Terra os movimentos da mediunidade espontânea, porquanto os encarnados que demonstrassem capacidades mediúnicas mais evidentes, pela comunhão menos estreita entre as células do corpo físico e do corpo espiritual, em certas regiões do corpo somático, passaram das observações durante o sono às observações da vigília, a princípio de forma fragmentária, mas acentuáveis com o tempo, desenvolvendo com o tempo, conforme os graus de cultura que fossem expostos. Quanto menos densos os elos de ligação entre os implementos físicos e espirituais, entre o corpo espiritual e o corpo físico, nos órgãos da visão, mais amplas as possibilidades da clarividência, prevalecendo as mesmas normas para clareaudiência, na parte de ouvido, e para as outras modalidades diversas da mediunidade, no intercâmbio entre as duas esferas, inclusive as peculiaridades da materialização, pelas quais os recursos periféricos do citoplasma nas células físicas, a se condensarem, não é, se desprendendo das células,
e se tornando o ectoplasma, aquele fluido esbranquiçado, da definição científica vulgar dada não é, pelos estudiosos do século XIX, entre eles o Charles Richet, que chamou isso de ectoplasma, se exteriorizam do corpo carnal do médium na conjugação com as forças circulantes do ambiente para a efêmera constituição de formas diversas, podendo, inclusive, oferecer recursos para materialização de espíritos. Desde então, iniciou-se o correio entre o plano físico e o plano extrafísico, o plano espiritual. Mas, porque a ignorância embotasse ainda a mente humana, os médiuns primitivos nada mais puderam realizar que a fascinação recíproca ou a magia elementar, em que os desencarnados igualmente inferiores eram aproveitados por via hipnótica, de influência mental uns sobre os outros, na execução de atividades materiais, mas sem qualquer alicerce na sublimação pessoal, porque ainda não tinha a gente o interesse do crescimento espiritual. Formação da mitologia, mas ele vai mostrar aqui que nesses contatos é que a gente começou a criar as ideias dos deuses, por causa da presença dos espíritos, e criar as mitologias diversas. Formação da mitologia. Apareceu, então, a Goécia. Goécia é atitudes mágicas, ou magia negra, a qual as inteligências superiores, mais tarde, opuseram, em contrapartida, a religião por magia divina. Então, a magia negra, entre aspas, seria a comunicação com os espíritos atrasados. E a magia divina, a comunicação com as inteligências superiores, encetando-se a formação da mitologia em todos os setores da vida tribal. Então, tinha deuses do bem e deuses do mal. Numes, ou deuses familiares interessados em favorecer as tarefas edificantes para levantar a vida humana a nível mais nobre, foram categorizados à conta de deuses em diversas faixas da natureza. E realmente, através dos instrumentos humanos mobilizáveis, esses gênios tutelares incentivaram, por todas as formas possíveis, o progresso da agricultura, com os deuses da agricultura. Ceres, por exemplo, era uma deusa da agricultura, né, dos gregos, da agricultura e do pastoreio, das indústrias, das artes, etc. A luta entre os espíritos retardados na sombra e os aspirantes da luz encontrou seguro apoio nas almas encarnadas que lhe eram irmãs. Desde essas eras recuadas, empenharam-se o bem e o mal, em tremendo conflito que ainda está muito longe de terminar no nosso planeta, com bases na mediunidade consciente ou inconsciente, técnica ou empírica. Quer dizer, com aprendizado dos mecanismos, puramente por experimentação. Função da doutrina espírita. Forçoso reconhecer, todavia, que a mediunidade, na essência, quanto à energia elétrica em si mesma, nada tem a ver com os princípios morais, é um fenômeno que rege os problemas do destino e do ser. Dela podem dispor, pela espontaneidade com que se evidencia, sábios e ignorantes, justos e injustos, expressando-se-lhe desse modo a necessidade de condução reta, quanto à força elétrica exigir disciplina a fim de auxiliar, de ser utilizado produtivamente. Esse é o motivo por que os orientadores do progresso sustentam a doutrina espírita na atualidade do mundo por chama divina, cristianizando fenômenos e objetivos, caracteres e faculdades, para que o Evangelho de Jesus seja de fato incorporado às relações humanas, a todas as relações humanas.
como nas intervenções cirúrgicas, em que tecidos são transplantados com êxito para a melhoria das condições orgânicas, é indispensável nos atenhamos ao impositivo das operações mediúnicas, pelas quais se efetuem proveitosas enxertias psíquicas, mentais, espirituais, com vistas à difusão do conhecimento superior. Então, usar a mediunidade nas casas espíritas tem esse propósito elevado, né, de difundir e criar recursos para o conhecimento superior das nossas realidades espirituais. Mediunidade e vida. Eminentes fisiologistas e pesquisadores de laboratório procuraram fixar mediunidades e médiuns a nomenclaturas e conceitos da ciência metapsíquica. Entretanto, o problema, como todos os problemas humanos, é mais profundo, porque a mediunidade já se está ligada, adstrita à própria vida, não existindo por isso mesmo dois médiuns iguais, não obstante a semelhança no campo das impressões. Então, quando a gente fala médiuns e escreventes, os médiuns escreventes são cada um diferente um do outro, não são médiuns iguais, apesar de todos eles utilizarem da escrita para manifestação, mas a facilidade, não é? A tranquilidade, a qualidade da escrita varia de médium para médium. E assim vale para todos os tipos de mediunidade. Por outro lado, espiritualistas distintos julgam-se no direito de hostilizar-lhes os serviços e impedir-lhes a eclosão. As religiões são contra a mediunidade, encarecendo-lhe os supostos perigos como se eles próprios, mentalizando os argumentos que avocam, não estivessem assimilando pela via mediúnica, eles mesmos, as correntes mentais intuitivas, contendo interpretações particulares das inteligências desencarnadas que os assistem. Então, tem muitos espiritualistas que são contra as comunicações mediúnicas e, quando fazem isso, estão assistidos por espíritos também que interpretam as coisas dessa maneira porque não querem que o conhecimento da realidade espiritual se explicitem através das mediunidades bem orientadas. A mediunidade, no entanto, é faculdade inerente à própria vida, e com todas as suas deficiências e grandezas, acertos e desacertos, é qual o dom da visão comum, peculiar a todas as criaturas, responsável por tantas glórias e tantos infortúnios na Terra. É como um dos nossos sentidos, que mal utilizado ou bem utilizado vai fazer a diferença de uso. Então, vejo que mediunidade é uma faculdade inerente à própria vida. Portanto, não adianta dizer que você vai proibir a mediunidade. Ela não não sofre ação da proibição de ninguém. Então, Moisés proibiu lá atrás? Não proibiu. Moisés tentou discipliná-la, proibiu o comércio com os espíritos, o mau uso da mediunidade. Porque ele mesmo, em outra passagem do Velho Testamento, diz que como seria bom se todos aqueles fossem médiuns, né? Não usava essa palavra, mas profetas, não é como aqueles jovens que profetizavam. Ninguém se lembrará, contudo, então, de suprimir os olhos, porque milhões de pessoas, à face de circunstâncias imponderáveis da evolução, utilizam deles e se tenham valido dos olhos para perseguir e matar nas guerras de terror e destruição. Ao invés disso, urge iluminá-los e orientá-los e esclarecê-los. Também a mediunidade não requisitará desenvolvimento indiscriminado, mas sim, antes de tudo, aprimoramento da personalidade mediúnica e nobreza de fins, para que o corpo espiritual, modelando o corpo físico e sustentando-o, possa igualmente erigir-se em filtro leal das esferas superiores, facilitando a ascensão, a subida da humanidade
aos domínios da luz, em busca da plenitude espiritual. Muito bom esse capítulo do André Luiz, como todos os outros. Então, nós vimos muito bem aqui uma análise interessante que ele faz, evolutiva, começando desde o homem primitivo até a situação que nós nos encontramos, mostrando o desenvolvimento desses recursos de interação com o mundo espiritual, não só através do sono, mas também das conjunções psíquicas, através da aura humana e das vibrações dos espíritos, através das sintonias, das afinidades que a gente desenvolve com o mundo espiritual. Muito bom. Vamos conversar. Muito bom mesmo, professor. E já tem aqui perguntas. A primeira aqui veio da Selva, foi logo lá no comecinho. Então ela colocou assim: podemos entender que a aura forma parte do perispírito, junto com emanações biológicas? A gente pode, pelo que o André Luiz acaba de dizer, que a aura é do corpo físico, mas ela sofre a ação, através do perispírito, obviamente, não é? Da ação mental do espírito. Então, ela não é uma aura biológica pura e simplesmente, ela é uma aura psicobiológica. É assim que a gente deve dizer. Mas ela é do fluido vital. Quando o corpo físico morre, o espírito, não é propriamente dito, com o seu corpo espiritual, não tem propriamente uma aura, mas ele pode irradiar luzes à medida que ele se depura. Por isso a gente vê espíritos luminosos. Mas a gente vê como uma luz, não como uma aura, como uma luz. E a segunda pergunta veio da Suzy Prudente. Professor, todo pesadelo tem fundamento nas nossas atitudes malignas? Olha, todos os pesadelos nossos são conflitos psicoemocionais que estamos tendo, ou por razões de agressão ao corpo físico, né? Porque você abusa dele, e aí sofre as injunções do corpo físico quando se desprende parcialmente através do sono, ou também por pensamentos, não é? Que não são saudáveis, pensamento de mágoa, de rancor, de vontade de prejudicar a pessoa que te fez uma coisa que você não gostou, não é? De atitudes de desentendimento que a gente tem nos trabalhos, ou mesmo até, veja, quando a gente, na nossa vida de relação, a gente briga com algumas pessoas, a gente se desentendem com elas, a gente carrega essas atitudes de desequilíbrios emocionais que geram para nós desconforto durante o sono físico, trazendo para nós atitudes, né, que nós, quando acordamos, lembramos como pesadelos. E a Ana Sintra, professor, ela fez uma pergunta em duas, três partes, tá? Tá. Professor, pode o duplo etéreo se manifestar numa reunião mediúnica? Se sim, poderia esclarecer? Então, vamos responder isso aí primeiro. Aí depois ela emendou assim, ó, quando o encarnado está sendo atendido, está em tratamento e quem se comunica é seu duplo? Não, peraí, não tem nada a ver. Do duplo não tem autonomia. Volta na primeira. Professor, pode o duplo etéreo se manifestar? Não. O duplo etéreo não tem autonomia. Ele é um corpo, não é, energético do próprio espírito encarnado. Portanto, ele não tem liberdade, ele não tem vontade própria, ele é corpo, ele é material, ele não tem vontade de sair por aí, porque ele não é espírito. Então, o duplo etérico não pode se manifestar,
Mas o espírito pode sair do corpo carregando um pouco do duplo etérico e se aparecer e se tornar visível para outros encarnados. Isso ele pode fazer, mas é o espírito que está provocando isso, não é o duplo etérico. Então, o duplo etérico não existe por si só. Ele não tem autonomia. É como se eu falasse assim, olha, hoje eu não vou na reunião, mas vou mandar meu terno, meu paletó, minha gravata, não é? Minha calça, minha camisa, meu sapato, eles vão na reunião por mim. Não existe isso. Tá certo? Quando o encarnado está sendo atendido num problema de doença, tá certo? Ele não se comunica. Você está ali cuidando, quando você dá um passe numa pessoa encarnada, dormindo ou acordado, você transfere energias vitais e espirituais para aquele indivíduo que absorve isso para melhorar o seu equilíbrio, que vai refletir tanto no corpo físico, quanto no duplo etérico, quanto no estado mental do espírito. O espírito é uno. A gente não pode confundir corpo físico ou espiritual com a mente. A mente é o ser espiritual. Não existe um perispírito sozinho, tá certo? Sem mente, sem uma mente controlando ele. Não existe isso também. O nosso corpo, sem o espírito, está morto. Ele não tem função. Esse problema é muito importante a gente bater na tecla. Nós não somos três seres. Nós somos um ser com dupla corporificação, que é o corpo perispiritual para nos representar no mundo espiritual, e o corpo físico, que está ligado ao corpo espiritual, para nos representar na vida material. E junto ao corpo físico, a gente emana, irradia da gente um corpo energético vital chamado duplo etéreo, que faz parte do corpo físico. Professor, tem uma colocação aqui do Elcio, mas eu não sei se é uma pergunta ou não. Boa noite. Em números 11, sobre eudade e medade. Eu não sei nada disso, não sei, não consigo entender isso. Não Então, sei de depois, onde ele tirou isso. depois nos esclareça. Isso, para mim, não faz sentido nenhum isso aí que ele colocou. Então. E aqui a Kátia Maria Pereira colocou: André Luiz arrematou o capítulo com uma segura diretriz para o exercício do dom mediúnico, ostensivo ou não. Perfeito, Kátia. Eu também entendi exatamente isso, com você. E, professor, tem gente assistindo como um mini seminário. Aqui, ó, o Silvio Henrique mandou. Boa noite, professor Otacílio. Abraço. Silvinho, Silvio e Rosalina, mais 2 amigos e irmãos de fé nossos. Glaucio e Júlia, de Laranjais Paulista. Beleza. Um abraço a todos eles. Estão em 5 lá. Encarnados, né? Isso. E aqui a Selva perguntou: nos experimentos de Kirlian, foi a aura que ele descobriu por acidente? Essas fotografias que Kirlian quer que alguns usam para ver doenças são desta aura que André Luiz está falando? Não. Vamos esclarecer isso que é importante. A fotografia Kirlian não tem nada a ver propriamente com a aura. Não é uma fotografia da aura. Vou explicar isso. Na fotografia Kirlian, a gente produz uma chapa metálica que a gente aterra e ligamos a ela, tá certo? Na verdade, ela não é aterrada, desculpe. Essa chapa metálica é ligada a uma bobina que gera um sinal de alta frequência,
frequência alta, e energiza eletricamente essa placa metálica, que está isolada. Quando a gente põe o dedo, nós fazemos uma espécie de terra, tá certo? Porque nós estamos no chão, encostado no chão, a gente põe o nosso corpo, que é eletrolítico, que tem cargas elétricas, tem íons de sódio, potássio, cálcio, magnésio, um monte de íons, moléculas carregadas. Quando a gente põe o dedo ali e aperta forte, onde a gente aperta, fica escuro na fotografia, porque tem uma chapa fotográfica no meio do caminho. Fica escura. Mas, como o dedo da gente é abaulado, aonde começa a levantar, começa a ter um distanciamento entre a parte do dedo, tá certo? E da chapa. Ali começa a pular faísca de alta frequência e imprime uma reação química no colóide da fotografia, no gel da fotografia. E aí fica parecendo que você tem um halo de luz em volta, porque ali ficou tendo descargas elétricas de alta frequência, formando um halo na região do dedo. Se você não apertar, fica só uma partezinha pequena. Se você apertar, fica a parte do dedo de sombra e luz em volta. Isso dá a sensação que você está vendo uma aura do dedo, mas aquilo é puramente de natureza elétrica. Se o seu dedo tiver, se você lavar com água e sabão e tirar toda a gordura dele, fica de um jeito diferente quando seu dedo está suado ou engordurado. Tá certo? Então, parece que a aura, essa que você está medindo, que não é aura nenhuma, é a aura Kirlian, vamos chamar ela com o nome da fotografia Kirlian, essa coisa ela tem as características materiais de condutividade da nossa pele, tá certo? Então, ela pode te dar uma diferença de uma hora para outra, porque você está suado. Gente, se você fica nervoso, a hora que você põe o dedo ali, você está suando. Então, a condutividade do dedo muda, e aí isso faz mudar a fotografia da Kirlian, certo? Mas a fotografia Kirlian não tem nada de determinação de coisas espirituais, nada. Até hoje, ninguém conseguiu sequer fazer uma análise direitinho disso para, por exemplo, fazer diagnóstico, né? Se você está com o dedo mais suado ou menos suado, então que você está doente disso ou daquilo. Não há correlação alguma das fotografias Kirlian com processos de doenças do corpo físico ou de pensamento mal ou bom, não tem nada a ver também. Tem com o fato de você apertar mais ou menos o dedo, se o dedo está suado ou não está suado, está engordurado ou não está engordurado, se o dia está mais úmido ou se o dia está mais seco para fazer essas fotos. Certo? Então, a fotografia Kirlian não tem nada a ver com isso. A aura que o André Luiz está falando é outra coisa. É do corpo físico, emanação energética do nosso corpo, é o fluido vital do nosso corpo modificado pela ação da nossa mente. Ficou claro, professor, bem claro. E a Deise perguntou: o médium pode ver a aura de uma pessoa? Pode, claro que pode. E ver. E agora a pergunta da Diná em duas partes. Professor, a auréola dos santos pode ser consideradas auras? Vem daí. Tá certo, vem daí. Aí depois ela perguntou, ou seria maneira de diferenciar sua pureza? Não é porque os santos, o que você está chamando de santo? O indivíduo tem uma boa aura, porque ele é uma pessoa bondosa, legal, está sempre pensando coisa boa. Então, a emanação energética dele
modificada pela ação do pensamento, está carregando essa informação boa. E os espíritos bondosos entram em contato e percebem os médiuns também. Então, as pessoas santas têm uma aura bonita, enquanto no corpo físico. Quando está no mundo espiritual, irradia luz. Luz espiritual, não é luz eletromagnética, luz espiritual. E aqui, professor, nossos amigos realmente eles são bem esclarecedores para nós, né? Quando o Cílio colocou aquilo lá em Números 11 sobre Eldade e Medade, ele colocou que são aqueles dois... Eu acho que eu quando já o professor entendi. falou de Moisés. Agora acho que eu já entendi. É porque ele foi muito sucinto em colocar. Coloca de novo aí. Então, ele colocou aqui, Números 11, Eldade e Medade. Em Números, né? No livro Números da Bíblia, do Velho Testamento, no capítulo 11, tem uma citação sobre, né, Eldade e Medrade como elementos, né, que tinha recursos de mediunidade, que ele recomenda que todo mundo pudesse ser assim. Agora eu consegui entender o que ele estava falando. Aí o Paulo Henrique colocou, boa noite a todos. Professor Otacílio, Eldade e Medade são os dois jovens que o senhor citou que Moisés aprovou, que seriam ideais. Eu nem lembrava disso, né? Eu não sou muito leitor do Velho Testamento, não. Eu gosto muito do Novo Testamento, mais do que do Velho. Mas leio também. Aí tem uma pergunta aqui agora da Silvana, ela é um pouco longa. Silvana Terra Almeida, ela colocou assim: tive um sonho com o pai dos meus filhos. Estávamos na época de Jesus, eu acho. Pelos nossos trajes, ele estava com muita raiva de mim, me maltratando. Acordei. E parecia muito real. Não nos falamos direito hoje por mágoas de ambas as partes. Será que somos almas encarnando desde tempos remotos juntos? Muito provavelmente, Silvana, porque a nossa família espiritual é muito maior do que a gente imagina. Se nós já tivemos milhares de encarnações, já tivemos muitos espíritos, né, nascendo junto conosco. E a gente repete, a gente forma uma família espiritual. E muitas vezes em encarnações a gente repete posições de família, marido, mulher, às vezes vem como irmão, às vezes vem como primo, às vezes vem como pessoas relacionadas na vizinhança, não é? Mas a gente tem um grupo espiritual. Então, a gente nunca se relaciona com a pessoa pura e simplesmente sem um conhecimento qualquer. Não é? Às vezes, não tem um conhecimento muito direto, são pessoas mais novas na nosso desenvolvimento, mas já fizeram parte da mesma comunidade maior, já vivemos em cidades semelhantes, parecidas, vizinhas. Então, a gente, e principalmente, quando a gente tem um relacionamento mais íntimo, como marido e mulher, né, como parentes próximos, como parentes afins, a gente tem uma história espiritual de muitas encarnações, quase sempre. A Selva aqui colocou, professor, fez uma colocação aqui, ó. Que beleza esse esclarecimento. Sempre achei que não poderia ser a aura, mas tem muita gente afirmando que é. E eu não consegui explicar cientificamente o porquê. O professor é genial. Não sou genial, não, estou aprendendo, vou aprendendo junto. Obrigado. Mas é importante a gente entender isso mesmo. Você vê que o André Luiz cuida da gente direitinho, ele explica as coisas muito bem para a gente. Ele explica, mas o senhor esclarece. Porque tem que ler com calma, pensar no que ele está falando, né, entender, procurar fazer uma leitura com compreensão. E tem a parte científica também, né, professor? Que para nós é um pouco mais difícil, né? Funciona um pouco mais... Vocês vejam, hoje a gente usa a câmara de infravermelho para tirar fotos da emanação calorífica do nosso corpo. É uma aura de calor. Nosso corpo é quente. Ele emite radiação
de calor. Então, quando você usa uma câmera de infravermelho, você vê aquela silhueta nossa, cheia de mancha, irregular, mas é em volta do nosso corpo como uma forma ovoide. Como ele descreve aqui, a aura é algo semelhante àquilo. E a Rosângela colocou assim, professor. Boa noite. Professor, aura e dupletério são a mesma coisa? Ou a aura é São. uma emanação do dupletério? Não, é a mesma coisa. Ele disse a mesma coisa, chamou aura ou dupletério, ou uma corporificação em duplicata, aparentemente, né? Como se a gente tivesse dois corpos, o corpo vital e o corpo biológico. Mas não é bem um corpo vital, é emanação do corpo biológico. Só que modulado pela ação do pensamento, porque é esse fluido, né, está sob o comando da nossa mente através do corpo perispiritual, que também está ligado ao corpo físico. Aqui tem uma colocação da Neuza Maria Modesto. Adoro as explicações claras e simples do professor Otacílio sobre coisas científicas, filosóficas e religiosas. Aprendemos muito. Gratidão. Obrigado, Neuza. Eu me esforço para entender, porque se eu entender direitinho, eu sei falar com clareza. Esse é o grande problema. Quando a gente entende as coisas com clareza, a gente sabe falar também com clareza. Principalmente se a gente tem o hábito da vida de professor, que me ajuda muito nisso. E a Diná expressa bem o que a gente está falando aqui, ó, professor. Li hoje e não tinha entendido. Agora sim, com suas explicações. Sempre me ajudando. Gratidão, professor. Eu agradeço também. E fico E a Kátia, feliz de poder estar sendo útil. a Kátia colocou, às vezes fica difícil decifrar o pensamento dos espíritos. Fico lendo, relendo e peço ajuda do meu guia para entender. É isso mesmo. E eles ajudam a gente. Sempre, né, professor? Essas coisas todas, gente, eu vou revelar para vocês, porque faz parte da minha história de vida. Como eu estudo a doutrina espírita há muito tempo, eu certamente já tenho aprendido um monte dessas coisas no mundo espiritual enquanto eu durmo. Porque eu rezo, peço a Deus que me ajude a aproveitar a hora durante o sono para continuar aprendendo as coisas espirituais. E certamente que os espíritos me levam para a gente aprender lá nos cursos que eles fazem, porque eles organizam curso para os encarnados. O André Luiz descreve isso nos vários livros dele. Curso para encarnado. A gente aprende lá, quando volta para cá, lê no livro, entende o que está lendo, porque já aprendeu também um pouco no mundo espiritual. Todos nós podemos fazer isso, aproveitar a nossa noite. Temos que praticar, então, né, professor? Para poder ter esse... Tem que ter a vontade, né? Isso é verdade. Excelente estudo. Gratidão, professor Otacílio. Deus te abençoe e proteja muito. Eu preciso da processão dele sempre. Obrigado. Professor, não temos mais perguntas no nosso chat, né? Na próxima aula, nós teremos o capítulo... Sexo e corpo espiritual, 18. Capítulo 18, né? Então... Olha a Diná, professor. Olha o que ela colocou. Difícil conseguir vaga. Não é, não. Os espíritos, quando a gente se coloca de boa vontade, eles carregam a gente, porque sempre tem lugar para mais um. A Kátia também, eu também peço antes de dormir para estudar com eles. Pode estar certa que está fazendo isso. E aqui também tem o Paulo Henrique. Professor, o corpo mental que André Luiz usou para visitar sua mãe num sonho, no nível relacional, como funciona? Gratidão. Olha, a gente não sabe muito sobre o corpo mental. Aqui, quando a gente leu o capítulo 2,
desse livro, Evolução em Dois Mundos, ele fala muito rapidamente sobre o corpo mental. E não há nenhum outro livro de lavra mediúnica confiável que esclarece muito a respeito. Então, o corpo mental, a gente sabe pouco. A gente vai ter que entender isso no mundo espiritual. Então, eu, certamente, quando passar para o mundo espiritual, logo que eu puder, né, que eu me recuperar dos meus problemas todos lá e puder fazer curso como André Luiz, eu vou aprender com mais precisão essas coisas, porque é assim mesmo. A doutrina espírita não nos revela tudo de uma vez, porque a gente ainda não tem condições de compreender, então vai aos poucos. E o corpo mental tem menção só em alguns poucos livros da doutrina espírita, tá certo? Então, a gente sabe muito pouco, mas eu diria que é a essência da realidade espiritual, não é? Manifestada na estrutura do fluido cósmico que veio se desenvolvendo ao longo dos processos da vida e constituiu esse núcleo chamado corpo mental, onde está basicamente a sede, não é, desse centro de força que André Luiz chama de centro coronariano e cerebral. Esses dois centros estão localizados no corpo mental. Os outros todos podem estar todos embotados ou perdidos quando a pessoa perde a forma corporal do perispírito, na forma ovoide. Mas a gente vai ter que estudar isso do outro lado. Eu também tenho muita curiosidade para saber isso com mais detalhes. E prometo que vou estudar do lado de lá. Se eles me permitirem, eu escrevo a respeito e trago para vocês. Vou ter que arranjar um médium para isso. É isso que eu ia falar. Depois, se eu estudar lá e aprender, se eu venho aqui nos ensinar, mas aí eu ia falar, tem que ser um médium, né? Vocês vão se preparando para ser médium. A Maria Lúcia colocou: gratidão, à medida que o livro avança, tudo vai clareando, mais com a ajuda do professor. Obrigado. Aí chegou uma pergunta não, uma colocação. O sono é reparador no refazimento das células em serviço, mas orar antes é importantíssimo. Sem programar o time da TV. Deu risada. Tá certo. Às vezes, da TV é os celulares. Hoje em dia tem muita gente que dorme com o celular debaixo do travesseiro ali do lado, né? Não deve. É melhor desligar o celular ou deixar ele mais longe, deixa só o despertador dele funcionando. É, isso que eu faço. Eu coloco para despertar, porque senão eu não acordo. Eu também. Eu considero o corpo mental como espírito, mas ainda não temos mesmo mais conhecimento dele. E tá certo, essa é a melhor posição mesmo, Kátia. No momento, eu também penso da mesma forma. E está aqui uma companheira lá de Recife, Pernambuco. Que bom. Agradeço pelos ensinamentos. Tinha alguém do Japão também aqui, professor. Japão, Pensilvânia, Uruguai. O Paulo é do Japão mesmo. Tem outra pessoa, acho que é Freire. Depois eu dou uma procurada aqui. A Neide? Neide. Também é do Japão, a Neide. Tem alguém da Pensilvânia também. Paulo Henrique Fukuda. Aqui a Neide, ó. Boa noite a todos, Japão. Isso. Mas é isso, professor. Não temos mais perguntas, só o pessoal se despedindo, agradecendo muito. Muito bom, professor. Eu também agradeço vocês. Ele esclarece as nossas dúvidas de uma forma simples e sua comunicação é boa ao nosso entendimento. Gratidão. Obrigado. Um abraço para você. A Lourdinha aprendendo sempre. A Lourdinha é companheira nossa daqui de São Carlos. A Beth Marcelino colocou: não consigo lembrar dos sonhos. Fez carinha. Nem eu também sou assim. Muito raramente eu lembro de sonho. Então, meus amigos, quero agradecer a todos aqui pela companhia, pelas perguntas, pelos comentários.
né? São 22 horas e 22 minutos. Foi uma aula bem Isso. produtiva, né? Como colocar aqui, realmente vai ficando um pouco mais claro para todos nós. Então, queremos agradecer a companhia de vocês e que Isso, possamos, na próxima semana, estar aqui novamente para mais um estudo, né, professor? isso, Agora estaremos sim. Dia temos 12. mais 3 capítulos. Tem mais 3 capítulos para terminar a primeira parte do livro. Isso. Aí depois já entra na segunda parte, né? Isso. Então, vamos fazer a nossa prece, encerrar. Vamos. Faz para nós, por favor. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nosso amigo incondicional de todas as horas, a espiritualidade bondosa e amiga que nos ampara e nos conduz, a André Luiz, a Chico Xavier, a Valdo Vieira e a Emmanuel, pela oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, estudando essa obra junto com o nosso amigo, o Taciro. Gratidão a ele por compartilhar conosco todos esses ensinamentos de sua vivência, de sua jornada espírita. E que possamos, irmãos e irmãs, colocar em prática tudo aqui que aprendemos, tudo aquilo que já sabemos, pedindo a Jesus que continue a nos conduzir, que continue a nos amparar através da sua pleia de espíritos bondosos, que tanto querem nossa melhoria, que tanto torcem para nós e que tanto nos ajudam em nossas tarefas diárias, durante o sono que temos, reparador do nosso corpo físico, mas que possamos, acima de tudo, ter a vontade de querer sermos melhores. Que possamos juntos emanar vibrações de amor, de esperança ao nosso lar, à nossa cidade, ao nosso país, para que juntos possamos colaborar para a psicosfera do nosso planeta melhorar. É nas ações individuais, pequeninas, que fazemos a diferença ao nosso redor, aos nossos familiares, aos nossos amigos, para que possamos, juntos, transitar nesta encarnação e sairmos delas melhores do que estamos hoje. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por mais esta oportunidade. Nos ampare hoje e sempre, e que assim seja. Sim, seja. Olha, tem uma referência do Rafael. Ele disse o seguinte: professor, existe um desenho japonês que retrata o duplo etéreo. O desenho se chama Dragon Ball Z. Depois eu vou dar uma olhada, eu não conheço. Vou dar Olha, uma eu olhada. já vi esse desenho, um anime, mas nunca associei ao duplo etéreo. Vou também olhar com mais carinho agora. É Olha, o Dragon Ball Z. É um anime. A Ana Sintra fez uma pergunta também interessante. Ó. Quando a gente toma anestesia, é o duplo que fica anestesiado? Não. É o corpo físico que fica anestesiado e bloqueia a comunicação do espírito com o corpo físico. Então, o corpo físico não obedece ao espírito.
E a Ana Cinta já respondeu minha pergunta, ó. Tem sim, Ronaldo, risos. Obrigado, Ana. Então, meus amigos, muito boa noite, um bom fim de semana. Fiquem todos com Deus e que possamos na próxima semana estar aqui no mesmo horário. Tchau, tchau, professor. Fique com Tchau, Deus. tchau. Tudo de bom Bom para fim de semana todos. e bom trabalho no domingo, né, professor? Bom trabalho no domingo. Que assim seja. Tchau, tchau. Tchau.